Bom dia, amigos. Dia 5 de junho de 2020, um pouco mais de 9 horas da manhã. Eu me chamo Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 19. Nesse momento nós estamos vendo o capítulo 3 desse livro. E eu tenho sempre feito antes, né, dito, né, que a gente vai falar, né, o que a gente vai tratar, né, lá no Instagram. Eu sempre tenho dito numa postagem o que a gente vai ver. Na live de hoje, a gente vai falar sobre a negatividade e o sofrimento têm raízes no tempo. A gente vai falar o quanto a negatividade e o sofrimento são criações. A gente cria isso a partir da nossa mente, que é barulhenta, que é incessante, e que isso pode ser transmutado, isso pode ser mudado a partir da vivência do agora, a partir da vivência do hoje. Quanto mais a gente consegue se conectar com o momento presente, mais a gente consegue fazer com que esse sofrimento todo ele seja mudado e a gente cesse, né, o sofrimento. A falência, eu sempre me lembro do Buda, né? Do Buda histórico, né? Que falava que o sofrimento existe, né? Que ele tem uma causa e que ele pode ser transformado, né? Essa coisa da iluminação é a transformação, né, do sofrimento. Você fazer com que o sofrimento não seja mais parte de você. Tem gente que pensa que isso é impossível, né? Mas não, gente, é possível. Todo mundo sofre, mas com o passar da questão do autoconhecimento, né, com a evolução, essa expansão de consciência, é possível transformar a questão do sofrimento apenas em dor. É como eu já falei em outras lives. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É disso que a gente vai falar bastante aqui hoje. E eu já adianto também, né, que eu vou trazer, além da visão do Eckhart Tolle, eu vou trazer um pouquinho, né, da visão do místico Osho também. O Osho ele fala sobre a questão do sofrimento é, com um alinhamento muito grande ao pensamento do Eckhart Tolle. Por isso que eu também vou trazer um pouquinho do pensamento dele para cá hoje. Vocês vão gostar, gente. É muito, muito bacana. A clareza que ele transmitia, é, esses ensinamentos super profundos, é o que mais me faz gostar de lê-lo, né? Porque eu sempre digo que a simplicidade, ela vai muito mais além. Quando você tem a simplicidade como caminho, você consegue ir muito mais além, você consegue tocar muito mais, né, o coração das pessoas. E aí, antes de começar, né, sempre agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo, né? Agradecer a galera que está acompanhando lá pelo YouTube, né? Todos os dias, um pouquinho mais tarde, eu coloco essa live salva lá no YouTube, né? Agradecer também o pessoal que está acompanhando pelo podcast, né? Que lá no podcast, o Para Além do Agora, né? Eu coloco até no modo para baixar, né? Você pode baixar e salvar no celular, ouvir quando quiser, onde quiser, mesmo que não tenha conexão de internet, né? Então, é legal ter todas essas possibilidades, né? Porque aonde que você pode estar ouvindo, né? Essas coisas tão boas, tão edificantes, né? Que podem contribuir com o nosso processo de elevação de consciência. Então é isso, gente. Vamos dar início aqui à leitura do livro e os pontos mais importantes, eu vou fazer essas pontuações para a gente conseguir compreender melhor essa obra. Ela começa com um questionamento, tudo sempre começa com um questionamento, diz assim: mas acreditar que o futuro será melhor do que o presente nem sempre é uma ilusão. O presente pode ser terrível e as coisas podem melhorar no futuro. E muitas vezes melhoram. Esse questionamento é super coerente, gente. Você lê esse questionamento e você diz, ok, faz muito sentido. Realmente, às vezes as coisas melhoram no futuro. Sim, elas podem melhorar no futuro, mas elas não melhoram do nada. Nada melhora do nada para o futuro. As coisas só podem melhorar se você tomar uma atitude, se você fizer alguma coisa. Se você não faz nada, aí difícil.
E aí vamos lá para a resposta dele. Ele diz: o futuro geralmente é uma réplica do passado. Só na primeira frase ele já está dizendo um montão de coisas. O futuro é uma réplica do passado. Ou seja, se você não faz um movimento interior para ser diferente, para gerar algo diferente, não tem como mudar, né? Eu até já comentei, né, a frase famosa do Albert Einstein, que é uma insanidade você fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não vão vir, gente. Para que você tenha resultados diferentes, você tem que mudar a forma de atuar no mundo, a forma de ser no mundo. Aí sim, você pode começar a ter mudanças verdadeiras. É possível haver mudanças superficiais, mas as transformações reais são raras e dependem da possibilidade de estarmos presentes para dissolver o passado, acessando o poder do agora. Ou seja, só é possível se você acessa o agora. E ele fala que essas mudanças reais mesmo, mudanças concretas, são raras. Por isso que a maioria das pessoas, elas só sobrevivem, né? Tem uma frase, eu não estou me recordando agora o autor, que fala disso, né? Que todos os seres humanos morrem, né? A maioria só sobrevive, né? Alguns vivem, mas a maioria só sobrevive, né? Então, é preciso acessar o agora, para que as coisas realmente mudem. Ó, se a nossa mente carrega um grande fardo do passado, vamos sentir isso. Essa coisa desse fardo do passado, gente, eu já comentei um pouco em lives anteriores, né? Que são as mágoas, as raivas, tristezas, ressentimentos, angústias, tudo isso são fardos do passado que a gente vai carregando e muitas vezes essas coisas vão consolidando, vão construindo o nosso eu do futuro, com pesos, um peso gigantesco, que poderia ser jogado fora. Percebe? É por aí o que ele está querendo dizer. O passado se perpetua pela falta de presença. O que dá forma ao futuro é a qualidade da nossa percepção do momento presente. E o futuro, é claro, só pode ser vivenciado como presente. Ou seja, isso aqui, em outras palavras, né, para ficar muito claro e objetivo, é o que eu já comentei um pouco. O futuro pode ser melhor, mas para que ele seja melhor, você tem que mudar agora, você tem que mudar hoje. Pequenas atitudes que sejam, porque à medida que a gente vai mudando o nosso agora, a gente já falou sobre isso, o tempo, futuro, é uma sequência de agoras. Um agora subsequente a outra, a outra, a outra, a outra. Se você está mudando alguma coisa no agora, essa mudança vai aos pouquinhos consolidando um futuro diferente. Ninguém pode voltar atrás e mudar o que foi, mas você pode mudar o presente para construir um futuro melhor, né? É mais ou menos assim uma frase famosíssima do Chico Xavier, né? O Chico Xavier falava muito sobre isso. Mude o seu presente, que é mudando o seu presente, você vai construir um futuro melhor, um futuro que você almeja. Sempre lembre disso, almejar o que a sua alma deseja, o que a sua alma quer. E aí ele continua. O que dá forma ao futuro é a qualidade da nossa percepção no presente, e o futuro, é claro, só pode ser vivenciado como presente. Podemos ganhar 10 milhões de reais, mas esse tipo de mudança é apenas superficial. Vamos simplesmente continuar a representar os mesmos padrões condicionados em ambientes mais luxuosos. Os seres humanos aprenderam a dividir o átomo. Em vez de matar 10 ou 20 pessoas com um porrete de madeira, uma pessoa agora pode matar 1 milhão delas com um simples aperto de botão. Será que isso é uma mudança real? Aqui, gente, ele está fazendo uma crítica à questão da inteligência humana, sabe? Quando eu li essa parte, eu fiquei, nossa, que reflexão interessante. A inteligência humana, gente, ela é estupenda, ela é revolucionária quando ela é utilizada para o bem, mas ao mesmo tempo, ela pode ser estupenda e revolucionária para coisas destrutivas,
né? Existiram pessoas extremamente geniais para fazer o mal, né? A gente vê isso muito nos psicopatas, né? Às vezes alguns psicopatas são geniais, eles têm uma inteligência absurda, mas utilizam isso para o mal, né? Então, as mudanças que ele está colocando aqui é sempre desejando que sejam mudanças para o bem, né? A nossa sorte, né? Eu fico feliz com isso, é que a imensa maioria das pessoas, elas têm essa fração, essa coisa do bem, sabe? É um percentual muito maior de pessoas que têm esse potencial para o bem, né? Então, eu sempre digo, né, que as pessoas do bem são maioria. E são mesmo, gente. É porque a gente tem um olhar meio embaçado, muito por conta da própria sociedade. Os telejornais falam das desgraças e tudo mais. E a gente fica com o nosso olhar como que fosse embaçado, cheio de nuvens. Mas o bem é muito maior. O bem prevalece. As pessoas do bem são maioria. Eu tenho isso muito claro dentro de mim. E eu espero que você, ao me ouvir, perceba essa verdade. E isso motive você. Isso faça você ter mais esperança, né? Tem esperança, há esperança para a humanidade. Jamais eu vou tirar isso da minha cabeça, porque isso me enche de esperança também e me faz ser motivado, me faz acordar todos os dias com a certeza de que eu vou fazer o meu melhor para contribuir, né? Se todo mundo, enfim, despertar para isso, gente, nossa potencial de crescimento vai ser muito grande. E aí ele continua. Se a qualidade da nossa percepção nesse momento que determina o futuro, então o que é que determina a qualidade da nossa consciência? O nosso grau de presença. Portanto, o único lugar onde pode ocorrer uma mudança verdadeira e onde o passado pode se dissolver é no agora. Ou seja, se você quer mudanças, essas mudanças só podem ocorrer no agora. Não fique procrastinando, não fique deixando semana que vem, mês que vem. Esse tipo de pensamento só atrapalha, só faz com que as mudanças possíveis elas vão sendo adiadas, 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 por vezes a vida inteira. Então, mudanças só podem ocorrer no momento presente, no agora. Toda negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico e pela negação do presente. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação, todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença. A culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura, todas as formas de incapacidade de perdão são causadas por excesso do passado e pouca presença. Ou seja, aqui ele está falando de diversos sentimentos, de diversas posturas, comportamentos que fazem você ficar ou projetado no futuro ou preso ao passado. Essas duas coisas são o que atrapalham o seu processo de expansão de consciência. É interessante, ele vai enumerando, né? E é bem por aí mesmo. Ó. Desconforto, ansiedade, tensão, estresse, preocupação são excessos de futuro. E aí medo, né? Culpa, arrependimento, ressentimento, injustiça, tristeza, amargura, tudo isso é excesso de passado. Quando você tem excesso de passado, excesso de futuro, são exatamente essas coisas que ele enumera que vão dominar você, que vão fazer parte do seu script de vida. E aí a nossa vida ela fica mais empobrecida. A gente meio que diminui o nosso potencial de ação. É o que eu já falei aqui várias vezes, o nosso potencial de ação ele é máximo, ele vai para o máximo possível quando a gente está no agora, quando a gente coloca nossas energias no momento presente. Aí sim a gente pode ser capaz de coisas grandiosas. E aí é preciso se trabalhar,
É o autoconhecimento na prática, do dia a dia, para poder a gente realmente conseguir conectar com o agora, com o momento presente, pelo autoconhecimento. Muitos acham difícil acreditar na possibilidade de existir um estado de consciência absolutamente livre de toda negatividade. E até o momento, esse é o estado de liberdade para o qual apontam todos os ensinamentos espirituais. É a promessa da salvação. Não é um futuro ilusório, mas bem aqui e agora. O que ele está falando aqui é do pensamento comum, do pensamento de massa, de que as pessoas que elas pensam que é impossível, né? Como pode haver uma pessoa que nunca tem negatividade? É possível, gente. Tem pessoas assim, mas é muito raro de ver. Já pensou você fazer parte desse grupo raro de pessoas? Né? Eu falando isso até me lembrei assim de um professor que eu tinha na época da escola. Era estupendo, era um professor maravilhoso de matemática. É Pedro Evaristo, o nome dele. Ele falava assim para a turma da gente: agora vocês fazem parte de um grupo seleto de alunos que se diferenciam dos demais, né? Porque ele dava muitos bizus, muitas coisas especiais mesmo, assim, que somente um professor muito bom passava. E eu sempre guardei isso em mim, né? Às vezes eu falo isso em sala de aula também, né? Você fazer parte de um grupo seleto de pessoas que se diferenciam dos demais. Já pensou? Você fazer parte desse grupo seleto de pessoas que se conectam completamente com o agora e que jogam fora toda a negatividade, deixa a negatividade pro espaço, joga pro espaço. Isso é uma maravilha, gente. Você conseguir isso, você já tá, assim, enfim, né, além, né, da maioria das pessoas, né, em termos de consciência, que a gente consiga se movimentar nesse sentido. É possível, mas é preciso haver um mergulho no autoconhecimento, é preciso querer e não esperar que venha de fora, porque não vai vir, nunca vem de fora, é o nosso movimento, é o nosso querer, que faz com que aos pouquinhos a gente vá construindo esse nosso eu livre de negatividade e livre do sofrimento. Essa é a temática central aqui. Ele diz, né? Talvez seja difícil reconhecer que o tempo é a causa do nosso sofrimento ou dos nossos problemas. Acreditamos que eles são causados por situações específicas em nossas vidas. E, de um ponto de vista convencional, isso é uma verdade. Mas enquanto não lidarmos com a disfunção básica da mente, o apego ao passado e ao futuro e a negação do presente, né, os problemas apenas mudam de figura. Se todos os nossos problemas ou causas identificadas de sofrimento ou infelicidade fossem milagrosamente solucionados no dia de hoje, sem que nos tornássemos mais presentes e mais conscientes, logo nos veríamos com um outro conjunto de problemas ou causas de sofrimento semelhantes, como uma sombra que nos seguisse aonde quer que fôssemos. Em última análise, o único problema é a própria mente limitada pelo tempo. Isso daqui, gente, é magnífico que ele está falando. São os nossos processos de autossabotagem. O resumo do que ele está falando aqui são os nossos processos de autossabotagem. Basta que a gente esteja um pouquinho melhor, se sentindo um pouquinho melhor, que já vem um desconforto. Já pensou que coisa maluca? Quando você começa a se sentir pleno, quando você começa a se sentir feliz de verdade, vem aquele sentimento, poxa, é bom demais para ser verdade. Essa é a mais comum de todas, né? Pessoas falarem isso. É bom demais para ser verdade. E aí elas se sabotam, elas criam problemas. Elas criam problemas assim, maluco e pronto. Aí parece que agora voltou para uma realidade realmente mais eu, né? Dá vontade de rir do negócio desse, porque a gente vê como a nossa mente, ela mente, né? Como eu já falei algumas vezes aqui, quando você se prende, né, só na cabeça, você vai criar problemas, você vai inventar problemas que são ilusórios.
né? O Osho fala muito sobre isso, né? De que a maioria dos problemas são inventados, são ilusões. Você cria problemas que se você for olhar, se for analisar com um olhar mais de consciência, você vai perceber que você pode muito rapidamente sair dele, né? Ultrapassá-lo, né? O nosso objetivo aqui é esse, a gente sair dessa ilusão, a gente jogar fora essa ilusão que são os nossos problemas que a gente cria. E que a gente, quando tem essa consciência, não mais fica se sabotando. O grande movimento é que a gente pare de se sabotar tanto, de ficar criando problemas malucos que são só mesmo para alimentar o nosso ego. O ego, gente, ele parece que ele se alimenta dos nossos problemas. É muito legal isso. Eu já li isso de diversos mestres. Eles falam isso, né? De que o sofrimento é como um alimento para o ego. O nosso ego, ele cresce, ele fica bem, assim, falando de um tom mais irônico, é como se ele ficasse bem gordinho, né? Ele se alimenta dos nossos sofrimentos. Então, quando você toma consciência disso, você para de alimentar o ego. E aí ele vai ficando mais mirradinho, cada vez mais mirrado, até não mais dominar você. Aí vem a outra parte, né? Já se encaminhando aqui para o fim. Essa sessão de hoje, gente, é um pouco menor, assim, porque o que ele fala, ele fala com uma clareza tão grande, né? Que dá para você compreender sem muitas divagações, né? Você não precisa viajar tanto para conseguir compreender. Ele coloca de um jeito muito simples, né? Que você consegue compreender mais rápido. E aí ele vem em seguida: ó, não posso acreditar que algum dia venha a alcançar um ponto onde eu esteja completamente livre de problemas. Esse é o questionamento, né? Que ele sempre queria dar palestras e workshops e tudo mais. As pessoas falavam para ele. É como se fosse impossível, né? Você imaginar que você não vai ter mais problemas. É como se não fosse concebível. Mas gente. É possível você se libertar da coisa dos problemas. Eu até já falei aqui um pouco antes sobre a psicologia positiva, né, que faz com que você troque essa palavra problema por desafio, por oportunidade de crescimento. Quando você troca a palavra e não vê mais como um problema, como uma coisa pesada, você vê como um desafio que lhe impulsione a ser melhor, a ter mais recursos. Eu gosto muito dessa palavra recursos, né? Quanto mais recursos a gente tem para lidar com as situações, com os desafios que a vida nos coloca, mais a gente fica preparado para o que der e vier. Você pode isso, todos nós podemos. Basta querer, basta ter esse movimento sincero, essa busca por isso, né? Por melhorar, por adquirir mais recursos. E aí vem aqui a parte final, né, que ele diz, ó, você tem razão, né? Você nunca poderá alcançar esse ponto, porque você está nesse ponto agora. Não há salvação dentro do tempo. Você não pode se libertar do futuro. A presença é a chave para a liberdade. Portanto, você só pode ser livre agora. Ou seja, quando as pessoas falam sobre liberdade, de querer ser livre, a liberdade real, ela só é possível no agora, na vivência do hoje, na vivência do agora. Sem isso, você vai ficar preso, você vai ficar como que numa amarra ao passado ou em projeções para o futuro. E é assim que você cria os seus problemas. E aí, como eu falei no começo, gente, que eu vou trazer também a visão do místico Osho, né, que eu acho brilhante. A maneira que ele fala sobre essa temática, ela é muito semelhante à do Eckhart Tolle. Ela comunga total com a visão do Eckhart Tolle, né? Antes da gente encerrar nossa live de hoje, né? Ela não vai ser assim tão longa, né? Porque é um assunto um pouco tipo revisão, assim, quase uma revisão de coisas que a gente já viu antes.
Mas a visão do Osho é muito legal, a gente tem até umas coisas assim que são meio engraçadas que ele fala, porque a gente vê o quanto o nosso ego cria armadilhas, né? Quando a gente se deixa dominar pelo ego, a gente cria armadilhas para o nosso crescimento. E aí vem aqui tipo um questionamento, que aí ele responde: Oxe, por que que eu transformo montinhos de terra em montanhas? E aí ele fala, né? Porque o ego não se sente bem, confortável, com montinhos de terra. Ele quer montanhas. Mesmo que esteja infeliz, o ego não quer ser vulgarmente infeliz. Ele quer ser extraordinariamente infeliz. As pessoas estão sempre criando grandes problemas do nada. Conversei com milhares de pessoas sobre seus problemas e ainda não me deparei com um problema real. Todos os problemas são fictícios. As pessoas os criam, porque sem problemas elas se sentem vazias. Então, não há nada a fazer, nada a combater, lugar para ir. As pessoas vão de um guru a outro, de um mestre a outro, de um psicanalista a outro, de um grupo de ajuda a outro, porque se forem, sentem-se vazias. Acham que a vida se tornou um significado, sem significado. Elas criam problemas para que possam sentir que a vida é um grande trabalho, um crescimento, e você tem que lutar muito. Lembre-se de que o ego só pode existir quando ele luta, quando briga. Se eu disser a uma pessoa, mate 3 moscas e você ficará iluminado, ela não vai acreditar em mim. Ela dirá, 3 moscas? Isso não me parece muito. Isso me fará iluminado? Não me parece bastante para isso. Mas se eu lhe disser, mate 700 leões, é claro que lhe parecerá muito mais verossímil. Quanto maior o problema, maior o desafio. E com o desafio, o seu ego aparece. Ganha altura. As pessoas criam os problemas não existem. E agora, se você me permitir, não há sequer montinhos de terra. Isso também é um truque. Você diz, sim, pode não haver montanhas, mas montinhos de terra, não, não há sequer montinhos de terra. Eles são criações suas. Primeiro você cria montinhos de terra do nada. Depois, cria montanhas dos montinhos de terra. E os sacerdotes, os psicanalistas, os gurus ficam felizes, pois todo o comércio deles só existe por causa de você. Se você cria montinhos de terra do nada e não transformar seus montinhos em montanhas, qual será o interesse dos gurus em ajudá-lo? Primeiro você deve estar em condições de ser ajudado. E aí ele continua, gente. Uma coisa que eu queria até comentar, né? É que isso daqui foi um texto do Osho que eu publiquei lá no meu blog. E é um texto bem longo, assim. Nossa, ele tem umas 3 páginas, né? Só que claro que eu não vou ler todo aqui, porque ia ficar muito cansativo a leitura desse texto todo. Só pelo começo do texto já dá para você ter uma noção do que ele quer transmitir. Que as pessoas, elas têm esse montinho de terra e elas pensam que aquilo ali é pouco, não é significativo, tem que ser uma montanha. E aí ela só é valorizada se tiver uma montanha de areia, um problemão, né? Se você não tem grandes problemas, você, enfim, é como se não se encaixasse, né? As pessoas elas querem se encaixar no sistema totalmente adoecido que a gente vive, através dos problemas, da conexão com os problemas. Se você for uma pessoa que esbanja alegria, né, que esbanja contentamento e tudo mais, olha que maluco, é como se você fosse tipo um ET na sociedade. As pessoas elas querem se afastar de você, como se você fosse um ser, né, do além. Peraí, gente. A grande questão é exatamente você compreender que isso é uma armadilha que foi ensinada pra gente. Foi assim que a gente cresceu, desde pequeno, né? Desde a época da escola e tudo mais, nos ensinado de que a vida é difícil, né? De que você tem que matar um leão por dia, né? As pessoas falam esse tipo de coisa, a gente acredita, internaliza e passa a vida
numa luta. A gente transforma a vida numa luta, no sofrimento sem fim. E não precisa ser assim. Não precisa mesmo, gente. Se você começa a criar mais consciência, a desenvolver essa consciência, você muda isso. E você passa a querer só aquilo que dá um significado profundo para a sua vida. Você opta, como o próprio Osho diz, né? O Osho diz muito isso nos livros dele, você opta pelo que faz o seu coração vibrar. Grave essa frase. Se você gravar só essa frase de hoje, já vai ter valido a pena. Opte pelo que faz o seu coração vibrar. Quando a gente opta pelo que faz o nosso coração vibrar, a gente está no momento presente, a gente está no agora. E a gente está se desconectando de toda essa negatividade e de todo esse sofrimento. Uma das coisas que eu gostei muito, gente, dessa parte aqui do finalzinho desse texto, que tem até relação com o que eu faço, né? Eu sou psicanalista e no dia a dia eu atendo a questão do sofrimento das pessoas. Elas contam suas queixas, né, os seus sofrimentos, e aí eu tento orientar, direcionar para que eles sejam superados, né? Mas nessa hora eu me lembro foi um dos textos mais bonitos, gente, que eu já li falando sobre a profissão de psicólogo, né? Sobre você ser psicólogo, de um cara que eu admiro muito, né? O Frederico Matos, né? Mais conhecido, né, popularmente como Fred Matos. Ele tem um texto, gente, lá no blog dele, que ele fala sobre o sonho da vida dele, mesmo como psicólogo, é se fazer desnecessário. Isso, gente, é uma palavra tão profunda e eu realmente eu coloco isso na minha própria vida também. Eu trabalho como psicanalista, né, e tal, eu ganho dinheiro com isso, né, de certa forma, né, uma coisa via de mão dupla, né, as pessoas elas me pagam para eu orientá-las nesse caminho de se autoconhecerem, né, e aí essa via de mão dupla contribui, assim, me ajuda e ajuda elas, né, em termos mais práticos seria isso, né, mas eu, gente, falo isso, eu acho que eu sou um dos poucos psicanalistas que falam isso, né, de que o meu sonho é ser desnecessário. Eu sonho em viver numa sociedade onde as pessoas não precisem ficar o tempo todo, né, precisando de um atendimento com psicanalista, com psicólogo, porque elas já se conhecem, elas já, por conta própria, buscam esse seu caminho de fazer o coração vibrar, né? Isso parece maluco, né? É como se fosse uma antipropaganda. Mas é bem por aí, gente. Assim, as pessoas que têm mais consciência, que têm, assim, realmente algo a contribuir, têm uma visão parecida com essa. O Fred Matos é um deles. É um cara que é procurado por muita gente, mas ele sonha em um dia não se fazer mais necessário. E é assim que eu digo, né? Que os sofrimentos a gente cria, né? Mas eles são ilusões. A gente cria problemas cada vez maiores. E é tão legal quando ele fala sobre essa coisa da iluminação, né? Se você matar 3 moscas, pronto, você vai se tornar iluminado. Ninguém vai acreditar. Quem é que vai acreditar nisso? Você mata, às vezes, 20 moscas num dia, né? Você pega o mata-mosca lá e sai matando um monte de mosca. Você se tornou iluminado? Não. Mas quem é que vai matar 700 leões? 700 leões, gente, é um baita desafio. E aí você pensa que pela dificuldade você vai se tornar iluminado? Ele faz essa comparação justamente para ver quais são os parâmetros que a gente se coloca, né? Que são totalmente ilusórios. Até os nossos parâmetros para a gente dizer o que é uma pessoa iluminada ou não são ilusórios, né? Por ilusão. A grande questão é você perceber que você cria seus problemas. Essa é a mensagem central do Osho. E uma coisa que eu acho engraçada, né, que ele fala que você tem que ter um problema cada vez maior, né? Uma vez eu escutei do Leandro Carnal, ele constantemente fala isso nas palestras dele, né, que as pessoas hoje em dia estão cada vez com mais dificuldade de ouvirem os outros e de se conectarem com os outros e nos seus sofrimentos, né? E eu acho isso muito bom, assim, até para assim, alguém que esteja me ouvindo agora, que seja terapeuta, né, que seja psicólogo, coisa assim, isso é de grande utilidade,
para que você tenha uma escuta atenta, uma escuta melhor, que você não se intrometa, né? Como eu já falei algumas vezes aqui. As pessoas, ele comenta, né, o Leandro Carnal, nas suas palestras, a pessoa chega e dizendo, nossa, eu tô com uma dor aqui na minha perna, que faz há dias que eu tô com essa dor que não passa. Aí ela pensa, o que é uma dor na perna? Né, eu tô aqui há um monte de dias aqui com uma dor de dente, eu não consigo nem comer. E aí ela fala, não, mas você não sabe, né? Eu tava há 2 semanas com um furúnculo gigante. Aí dizendo, não, mas o que é um furúnculo? Um amigo meu, ele tava com câncer, ele morreu de câncer. A pessoa fica só colocando um problema cada vez maior, se comparando nos problemas. É uma coisa de louco, gente. Totalmente desnecessária. E aí você fica só falando de si, de si, de si. O ego falando. Né? E aí, quando você faz isso, você não escuta o outro, você não consegue ajudar o outro, porque você não se conecta. Você só fala de si. E aí ele fala muito isso nas palestras dele, para incentivar as pessoas a simplesmente ouvirem e não ficarem dando pitaco e achando que os seus problemas são maiores. E às vezes menosprezando o sofrimento do outro. Isso é tão interessante, gente, porque quem faz formação, tanto em psicanálise como psicologia e tudo mais, a gente é orientado de que não existe assim um problema que seja menor ou que seja banal. Às vezes uma pessoa, por exemplo, tem medo de barata, por exemplo, né? E às vezes ela não consegue nem dormir, ela fica com insônia porque passa uma barata lá perto do quarto dela, e aí ela fica uma pilha, e aí ela leva isso para um atendimento, por exemplo. Você vai menosprezar isso? Você não pode fazer isso. Se você menospreza, você não está no lugar certo. É melhor você fazer outra coisa. E aí isso está conectado assim com o que eu estou falando aqui. Você tem que compreender o porquê. Você sempre tem que se questionar os porquês. Por que a pessoa tem medo de barata? Né? É por aí o caminho. Para que você oriente bem, para que você consiga fazer com que a pessoa vença seus medos, supere seus sofrimentos, é dessa forma, é pela escuta atenta. Então é com isso, gente, que eu assim, vou concluir essa nossa reflexão de hoje, essa nossa live de hoje, para que a gente perceba que a gente cria nossos sofrimentos, cria nossos problemas e a gente, pior do que isso, a gente não aprende a se conectar com os sofrimentos, os problemas dos outros, para que a gente se ajude mutuamente, né? Eu sonho com esse mundo, gente, onde as pessoas elas consigam ter essa escuta atenta, que elas possam, dentro do possível, se ajudarem mutuamente, né? E assim, dessa forma, essas montanhas, elas vão simplesmente diminuindo para montinhos de terra, e aí quando a consciência se expandir ainda mais, você perceber que não existe nem montinhos de terra, não existe terra nenhuma que você fez para criar esses problemas. O hoje, né, que tem essa visão iluminada, nos ensina isso. Então vamos fazer esse caminho contrário. Vamos transformar montanhas de areia em montinhos de areia e depois expandindo um pouco mais a consciência, perceber que não existem nem montinhos de areia. É tudo ilusão. São tudo criação, como na linguagem do Eckhart Tolle, pelo tempo. Nosso tempo de ficar preso ao passado ou se projetando no futuro. Quando a gente se desvencilha de tudo isso, a gente acessa o poder do agora. E assim a gente consegue transmutar nossos sofrimentos e consegue, enfim, cessar todo sofrimento e toda negatividade. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado dessas reflexões. Amanhã a gente continua nossas lives aqui vendo o capítulo 3 desse livro. Um grande abraço e até a nossa próxima live.